31. Martial Arts System. Capítulo 121. Avery. Fala Clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado nó sublinhado Ishiro sentou-se na cama vestindo apenas um roupão de banho. Ele pegou o telefone e olhou as horas, 7h24. Ele foi ao Orluplital e pressionou. Nit Butterfly. Ele deu um pequeno sorriso ao ver a conversa deles, mas então ele pressionou. Facetalk. Anel Ishiro começou a esperar a ligação ser completada e, pouco depois, ela foi completada. Barulho. Uma linda garota de cabelos pretos apareceu na tela. Ishiro viu seu cabelo levemente molhado e sua pele parecia mais lisa do que nunca. Azura. Ishiro sorriu. E ele? Azura estava prestes a responder, mas então viu Ishiro vestindo apenas um roupão que mostrava um pouco a parte superior do corpo. O quê? Ela começou a gaguejar enquanto seu rosto ficava mais vermelho. Ishiro deitou-se na cama. Tomei banho há alguns minutos. De idiota. Por que você não vestiu roupas antes de ligar? Azura disse com raiva fingida. Ishiro riu. É tão confortável. De qualquer forma, como você está? Ishiro perguntou. Azura sorriu. Tudo bem. Mas por algum motivo, minha mãe e meu pai queriam passar um tempo comigo. Ishiro sorriu ironicamente. Eles nos viram nos beijando. O quê? Azura gritou enquanto todo o seu rosto ficava vermelho. Batida batida. Ishiro ouviu uma batida na porta. Ele se levantou e foi em direção à porta enquanto segurava o telefone. Barulho. Ele abriu a porta e viu Jiron parado com Michael e os outros. E aí? Ishiro disse enquanto Azura ouvia curiosamente. Vamos tomar café da manhã, quer participar? Jiron perguntou. Ishiro balançou a cabeça e mostrou a tela do telefone, que mostrava uma linda garota de cabelos pretos. Estou tendo uma ligação com minha querida namorada. Azura coroou ao ver Jiron e outros 6 olhando para ela. Jiron assentiu, compreensível. Há uma cafeteria no hotel também, então se você estiver com fome, vá até lá. Ishiro assentiu e fechou a porta. E por que você mostrou meu rosto para eles? Azura gritou enquanto escondia o rosto de vergonha. Para deixar Michael com ciúmes. Ishiro riu. Tão infantil, Azura respondeu com uma risadinha. Ishiro sentou-se na cama. É por isso que você me ama, tio. Babaca. Azura respondeu com um beicinho, mas então a porta do seu quarto foi aberta. Alena veio com a Biz e Ether. Azura, partiremos em breve. Alena respondeu, mas então viu a tela de Azura, que mostrava um belo garoto de cabelos pretos. Você está tendo uma ligação com Ishiro? Alena cruzou os braços. Azura ficou envergonhada. A Biz estalou a língua. Mesmo quando ele se foi, ele ainda está roubando minha preciosa filha. A Ether olhou com olhos mortos para a Biz. Azura franziu os lábios e olhou para a tela. Eu tenho que ir. Ishiro assentiu. Vejo você mais tarde. Barulho. A ligação foi desconectada. Ishiro se levantou, foi até sua bolsa e pegou seu traje de luta da escola. Amanhã é o início do torneio, mas ele ainda tem que usar o traje de luta. Ele saiu do quarto e entrou no elevador logo depois. As portas do elevador se fecharam e começaram a descer. Apito. As portas do elevador se abriram e Ishiro saiu. Um povo com trajes de luta estava saindo do hotel e caminhando em direção ao refeitório. Ishiro foi até o refeitório e, primeiro, sua roupa de luta chamou a atenção de todos, mas depois seu rosto fez. Todos eles fizeram pesquisas sobre os lutadores da Igshou of Fighting. Eles o reconheceram. Ishiro pegou uma lancheira da mesa e sentou-se na mesa próxima, que já estava meio ocupada por alunos de outras escolas. Um deles virou olhar com raiva para Ishiro e gritou, pirralho, saia dessa mesa. Ishiro olhou para ele e riu. Do que você está rindo? O jovem gritou. Calhe a boca, você é barulhento, respondeu Ishiro e abriu a lancheira. Seu filho da mãe. O jovem rugiu e se levantou com raiva. Chega. Mas então um som calmo veio da mesa. Um homem de meia idade balançou a cabeça e olhou para Ishiro. Pessoas da Terra Fria são tão arrogantes quanto dizem. O que te faz pensar isso? Ishiro perguntou com curiosidade. HMPH. O homem de meia idade bufou. Você riu dele porque acha que ele não é nada aos seus olhos, certo?
Ishiro sorriu e balançou a cabeça. Eu ri dele porque ele parecia um palhaço. Fuker. O jovem rugiu com o rosto vermelho. Ishiro suspirou, tão barulhento. O homem de meia idade se levantou. Todos os outros na mesa também se levantaram e seguiram o homem de meia idade. Assim que o homem de meia idade chegou perto de Ishiro, ele sussurrou: tenha cuidado, merdinha. Seria uma pena se você se machucasse antes do torneio. Ishiro apenas deu um pequeno sorriso. Swish de repente, um punho rápido apareceu e estava prestes a atingir a bochecha de Ishiro, mas então o punho parou, mal tocando a pele de Ishiro. O punho pertencia ao jovem. Ele zombou: é melhor você torcer para que eu não seja seu oponente, porque vou quebrar suas pernas e esmagar seu lindo rosto. Depois dessas palavras, o jovem foi embora. Ishiro sorriu e pensou: eles realmente acham que conseguiram me assustar. Que engraçado. Ele pegou sua lancheira e se levantou. Ele saiu do refeitório e foi direto para seu quarto. Assim que entrou em seu quarto, ele sentou-se à mesa e começou a comer sua lancheira. Ele pegou o telefone e olhou para a garota de cabelos pretos. Não perca. Palavras ecoavam em seus ouvidos. Mas então, seus olhos ficaram brancos. Ele começou a ter uma visão. Na visão, ele estava lutando contra um belo jovem loiro que tinha um sorriso gentil no rosto. Mas Ishiro viu crueldade em seus olhos. Naquela visão, o jovem loiro estava batendo em Ishiro implacavelmente. Cada movimento de Ishiro era inútil. Ele sempre era contra-atacado. O jovem loiro tinha um sorriso zombeteiro no rosto e continuava batendo no rosto bonito de Ishiro, até mesmo desfigurando-o. O rosto bonito de Ishiro já não existia mais, e apenas um jovem destruído o substituiu. Então a visão mudou e viu uma linda garota de cabelos pretos de mãos dadas com o homem loiro. Azura. Ishiro pensou. Então a visão se quebrou em milhões de pedaços. Ele abriu os olhos com força e sua testa estava encharcada de suor. O que foi isso? Essa era a visão. Se você perder esse sistema. Ishiro ficou feliz por finalmente ouvir a voz do sistema pela primeira vez em alguns meses. Você quer dizer que Azura vai me deixar se eu perder? Ele se sentiu extremamente magoado. Não a culpe. Ela não tem outra escolha. A família Nightseed tem Abyss, mas essa família é muito pequena, e há famílias mais fortes do que eles. Aquele jovem loiro é de uma das famílias mais fortes. Ishiro cerrou os dentes, e eles vão forçá-la. Sim, se você perder. Abyss não tem poder suficiente para rejeitá-los. Ele está ficando mais fraco também. Ishiro cerrou os dentes ao se lembrar do sorriso zombeteiro no rosto do jovem loiro. Qual é o nome dele? Ishiro perguntou com ódio. Avery Estrela da Lua, Avery. Ishiro murmurou com ódio. Martial Arts System. Capítulo 122, Besta entre os Homens. Em uma enorme mansão em Snowland, um jovem loiro estava sentado em uma cadeira enquanto dezenas de outras pessoas discutiam sobre o próximo torneio. Aquele jovem é Avery Monstar. Ele era um jovem muito atraente, com sobrancelhas delicadas e pele lisa. Seu corpo era atlético, com músculos prontos para o combate. Definitivamente, um rosto e um corpo que seriam o sonho de toda mulher. Ele tinha um sorriso gentil e familiar no rosto, fazendo com que todos pensassem que ele era um jovem gentil e amável. As pessoas sentadas na sala espaçosa faziam parte da família Monstar. No assento principal, estava sentado um homem de meia idade. Ele tinha cabelo loiro curto com uma barba bem cuidada e um rosto bonito para coroar. Seu corpo não era incrivelmente musculoso, mas era muito atlético e magro. Ele é o pai de Avery, Avron Monstar, e é um ranqueiro de deus marcial. Ele é um dos 3 Martial Go Rankers restantes. Mas a família Monstar está localizada no continente de Mark. Mas por que ele estava aqui? Porque o próximo torneio é importante para a família deles. Eles ouviram as notícias sobre o genro de Nightseed e ficaram furiosos. Eles tentaram casar Avery com Azura e conversaram com Abyss muitas vezes, mas ela nunca deu uma resposta direta. Mas agora ninguém se tornou o genro da família Nightseed. É por isso que eles estão aqui, para que Avery derrote o genro da família Nightseed, e então Abyss não poderá rejeitar o pedido deles. Seria uma questão diferente se Avery perdesse, mas eles não podem pedir isso porque Abyss ainda é Abyss, e ameaçá-lo só sairia pela culatra. E Avery tem a reputação de ser um jovem gentil e bondoso, o que também chegou aos ouvidos de Abyss, mas isso é tudo uma grande mentira. Avery é um indivíduo problemático, mas Abyss não sabe disso. Se Avery vencer,
Abyss não rejeitará se achar que Azura está em boas mãos. Mas também há o fato de que ele não pode rejeitar. A família Monstar não é conhecida por aceitar um não como resposta. Como haveria do continente Mark, ele não deveria participar deste torneio. Mas Monstar tem muitas conexões e dinheiro. Não foi difícil colocar Avery no torneio. Avery também é um grande gênio. Ele já havia alcançado o baixo nível de comandante marcial e tinha apenas 16 anos. As outras pessoas na sala são anciãos da família Monstar. A maioria de seus membros não veio para a área. Em vez disso, eles ficaram em Mark para proteger seus lares. Mas a maioria dos anciãos veio junto. Esses idosos têm mais de 60 anos e já completaram sua idade de deterioração. É isso, patriarca. Um dos anciãos disse com uma reverência. Avron assentiu. Abyss provavelmente virá nos visitar depois do torneio. Avery, tudo depende de você. Avery assentiu com um sorriso gentil. Não se preocupe, pai. Avron assentiu. Você não pode apenas derrotar esse ninguém. Você precisa esmagá-lo. Entendido, pai, disse Avery com um leve sorriso sádico. Na manhã seguinte, Ishiro já estava vestindo seu uniforme de luta. Hoje é a cerimônia de abertura do torneio, com mais de 300 cidades participantes e mais de 600 equipes. Em Coldland, há 4 escolas, e todas elas estão competindo. Ishiro pegou sua bolsa e saiu do quarto. Pouco depois, ele chegou ao salão, onde Jiron e outros esperavam. Vamos, disse Jiron depois que Ishiro chegou. Você está sempre atrasado, disse Michael ironicamente. Eu não estava, disse Ishiro e apontou para o relógio, que marcava 7h59. E o horário do encontro deles era às 8 da manhã TSK. Michael estalou a língua. Eles entraram no ônibus e começaram a caminhar em direção ao estádio. O estádio já estava lotado. As pessoas tentavam entrar, mas a fila andava muito devagar. Não ajudou o fato de a neve estar caindo do céu, fazendo com que todos parecessem bonecos de neve. O ônibus deles parou no estacionamento próximo, reservado para eles. Eles saíram do ônibus e foram em direção à entrada dos combatentes. Eles entraram no estádio facilmente e começaram a andar pelos longos corredores. Pouco depois, eles chegaram à sala de espera reservada para eles. Algumas escolas de ponta têm sua própria sala de espera, mas as escolas mais fracas não recebem nenhum tratamento especial. A cerimônia começa em 1 hora. Fiquem aqui até lá, disse Jiron e saiu. Deixando apenas Richard e os 4 reis na sala de espera. Ishiro sentou-se na cadeira próxima e fechou os olhos. Ele começou a respirar fundo, preparando-se para o próximo torneio. Se ele vai enfrentar Avery em breve, ele precisa usar toda a sua força para derrotá-lo. Mas a visão ainda o incomodava. Na visão, Avery brincava ao redor dele como se ele fosse uma criança. Ele é pelo menos um comandante marcial. Ishiro pensou consigo mesmo. Se ele ainda fosse o líder marcial e alguém lhe dissesse que ele precisava derrotar o capitão marcial, então ele sentiria desespero. Mas a diferença entre capitão marcial e comandante não é tão grande. Houve alguns capitães marciais de pico que derrotaram comandantes marciais de nível inferior. Mas o físico de Ishiro é apenas o de capitão marcial médio, o que significa que ele tem que pular um reino pequeno e um reino grande para derrotar Avery. E ele ainda não conhece a verdadeira força de Avery. Ele pode até ser o comandante marcial médio, o que tornaria extremamente difícil derrotá-lo. A hora passou rápido e chegou a hora da cerimônia de boas-vindas. Vamos, disse Richard e abriu a porta. Ishiro abriu os olhos, levantou-se e seguiu atrás de Richard. Richard e outros reis ficaram surpresos ao ver a aura de Ishiro mudando. Geralmente ele tem uma aura calma. Mas agora, é como fogo. Seu corpo estava exalando uma força que poderia quebrar as fronteiras dos reinos e atingir o nível de comandante marcial. Você está brincando comigo? Richard pensou em choque. Até ele se sentia ameaçado por causa da aura. Que monstro! Eles precisam mesmo de mim? Richard pensou com um sorriso irônico. Os outros reis sentiram uma pressão incrível. Eles sempre se consideraram gênios acima de qualquer outro. Mas vendo as costas poderosas de Ishiro, eles se sentiam pequenos. Michael, Sariel e Rafael não conseguiram lutar contra a aura. Eles tiveram que andar 5 metros atrás de Ishiro, o que de certa forma é humilhante para pessoas com seu status. Mas eles não conseguiram se aproximar dele. Ishiro atualmente
Era um ser acima deles. Uma fera entre os homens. Martial Arts System. Capítulo 123, Battle Royale. O estádio estava lotado de pessoas, e todas tinham a mesma expressão. Excitação. Cerca de 150 mil pessoas estavam sentadas nas arquibancadas do estádio, enquanto muitas outras assistiam pela TV. O torneio é transmitido em todos os lugares do Interleague e também pela internet. Normalmente, a Batalha das Cidades não é tão popular quanto a Batalha dos Países. Mas os 4 principais países são diferentes. Muitas pessoas assistem a esses filmes, incluindo a Batalha das Cidades de Interleague, como em um torneio do ensino fundamental. Somente cidadãos de Gens assistiram ao torneio de Ramu. Ninguém realmente se importava antes do escândalo de manipulação. Há centenas de câmeras filmando tudo o que acontece no estádio. Mas então, de repente, todos no estádio se levantaram. Por quê? O prefeito deles apareceu. Irving, com passos lentos, porém poderosos, aproximou-se de seu assento. Todos os oficiais de alta patente estavam sentados atrás de Irving, enquanto ele estava sentado no assento principal, supervisionando tudo o que acontecia no estádio. Assim que Irving se sentou, todos os outros fizeram o mesmo. Até as crianças que estavam no estádio sabiam prestar suas homenagens. Irving então bateu palmas, o que fez um som poderoso. Ranger 4 portões ao redor do estádio se abriram, e um enxame de pessoas com uniformes de luta apareceu. Os lutadores estão aqui. Alegrar o estádio explodiu em aplausos instantaneamente, fazendo o chão tremer levemente. Havia mais de 600 equipes, e cada equipe tinha seus próprios assentos preparados. Logo, os poucos milhares de lutadores sentaram-se em seus assentos e o estádio se acalmou. Uma figura caminhou até o meio da arena central. Ele tinha um corpo de tamanho médio, com barba longa e corte de cabelo. Ele não era atraente, um pouco abaixo da média. Ele é o presidente da Associação Marcial Snowland de Interleague, Martial King, Leon. Bem-vindos, senhoras e senhores. Ele gritou poderosamente. Alegrar o estádio explodiu em outra rodada de aplausos. Leon sorriu e disse, hoje é a cerimônia de boas-vindas e a primeira rodada. Há mais de 600 equipes. 621 para ser mais preciso. Mas precisamos reduzir isso para 512. Então 109 equipes serão desqualificadas na primeira rodada. Aplausos saúde a primeira rodada especial como sempre. Desta vez, a primeira rodada será Battle Royale. Leon rugiu alto. Saúde. O nível de excitação dos cidadãos chegou ao auge. Cada equipe precisa escolher um lutador, então haverá 621 lutadores simultaneamente. Os 109 lutadores que forem os primeiros a serem nocauteados ou a desistir serão desqualificados com sua equipe. O campo de batalha será todo o fundo do estádio, mas não a área das arquibancadas. Escolha o membro da sua equipe e envie-o para a arena central onde estou. Quando todos tiverem escolhido o membro da sua equipe, a Battle Royale começará. Leon sorriu e disse. Ele começou a esperar pacientemente. Todos começaram a discutir em voz alta. Algumas equipes decidiram enviar seus jogadores mais fortes instantaneamente. Nas arquibancadas da Yangshuo Fifiting, Giron cruzou os braços e decidiu deixar que os outros decidissem. Richard sorriu e olhou para 4 reis. Ele não queria escolher nenhuma delas. Michael, Sariel e Rafael se entreolharam. Enquanto Ciro não estava prestando atenção. Ele estava tentando ver se iria se juntar ao Battle Royale. O que é muito improvável. Mais e mais lutadores começaram a aparecer na arena central, e somente eles e alguns outros ainda não tinham escolhido. Eu irei. Michael rugiu e se levantou. Por que você? Sariel perguntou com raiva. Eu não lutei na partida de treino. Rafael bufou. Eu também não. Michael cerrou os dentes. Mas então Eshiro interrompeu. Michael, você vai. Michael e outros olharam para ele surpresos. Por que ele? Rafael gritou. Porque não importa quem vai, e nós somos os últimos que restam, disse Eshiro calmamente. Rafael viu todos esperando que escolhessem, suspirou e sentou-se em seu assento. Michael sorriu e correu em direção à arena central. Saúde, o estádio tremia de emoção. Primeira rodada, Battle Royale. Começa. Leon rugiu e saltou em direção ao céu, desaparecendo instantaneamente da vista. Batida, os lutadores começaram a lutar contra todos cegamente.
Mas poucos inteligentes decidiram se unir. E o alvo deles era Michael. Michael cruzou os braços e viu um grupo de 5 pessoas o cercando. HMPH. Michel bufou e descruzou os braços. Vamos lá, fracotes. O grupo de 5 rostos ficou vermelho de raiva. Matthew. Um deles rugiu e correu em direção a Michael. Michael estava parado calmamente. Ciclone de armas. A primeira pessoa que atacou Michael não era fraca. Ele torceu o braço numa velocidade desumana, e seu braço parecia um pequeno tornado. Michael ficou impressionado. O jovem tentou socá-lo com seu braço forte, mas Michael, com facilidade, desviou. Michael se abaixou e deu um soco. Batida ao punho atingiu o jovem na bochecha, fazendo voar em direção ao grupo de centenas de combatentes. Mas Michael não teve tempo para relaxar. 2 indivíduos apareceram atrás dele. Michael simplesmente usou o cotovelo e acertou um dos indivíduos bem no nariz, quebrando-o instantaneamente. O jovem que teve o nariz quebrado gritou em agonia. O segundo indivíduo já havia desferido seu soco, mas Michael simplesmente o bloqueou e não se moveu nem um centímetro para trás. O segundo indivíduo ficou chocado. Mas então, o punho de Michael apareceu na frente de seu rosto. Batida a figura do segundo indivíduo voou no ar e caiu em uma das arenas. Ele ficou caído no chão, sem vida. Ele foi nocauteado. Michael viu 2 indivíduos que deveriam fazer parte do grupo fugindo. HMPH, covardes. Michael ficou descontente. Você é realmente forte. Michael ouviu um barulho atrás dele. Ele virou a cabeça e viu o familiar jovem loiro. Leon. Não foi? Michael perguntou com um leve sorriso. Acho que isso não será tão chato quanto o esperado, ele pensou. Correto, Michael, o primeiro rei, Leon respondeu e assumiu sua posição de luta. Michael sorriu. Por que você está na primeira rodada? Leon estalou a língua. Meus companheiros de equipe são muito fracos. Mas isso não importa. Não preciso de companheiros de equipe fortes neste formato. Estou curioso. Por que você não veio para Coldland? Você poderia ter se tornado um dos reis. Leon bufou. Todo mundo tem ambições diferentes. A minha é mostrar que cidades mais fracas não devem ser subestimadas e insultadas. Bem, então. Mostre-me. Michael sorriu. Leon sorriu e desferiu um soco que Shiro teve que passar a noite inteira tentando encontrar uma maneira de defender. Martial Arts System. Capítulo 124. 2 protagonistas. Nas arquibancadas de um dos times, um belo rapaz de cabelos loiros estava sentado enquanto havia uma pequena multidão ao redor dele. Os jovens que o cercavam pareciam humildes, enquanto os jovens tinham corações nos olhos. O jovem que eles estavam cercando é Avery Monster. Ele sorriu gentilmente enquanto respondia a todas as perguntas que faziam. A maioria das perguntas era, de onde ele é? Porque ele não ficou nenhum dia na escola e já conseguiu uma vaga no time como um dos lutadores principais. Isso deixou muitos descontentes, e eles queriam ver a força de Avery. Agora, eles estão mais do que felizes em tê-lo. Anteriormente, seu membro mais forte era o Capitão Marcial Médio. Mas Avery é o comandante marcial. Eles podem vencer este torneio. É por isso que eles são muito humildes e respeitosos com ele. As meninas ao redor dele estavam se atirando nele. Seus rostos bonitos e atraentes estavam rosados de tanto rubor, e pequenos corações apareciam em suas pupilas. Avery era como um príncipe. Bonito, gentil e definitivamente rico. Certo, pessoal. Precisamos torcer pelo nosso capitão. Certo? As palavras de Avery fizeram todos acordarem do seu estupor. Eles enviaram seu capitão, uma capitão marcial médio, para lutar na Battle Royale. Eles começaram a aplaudir. HMPH, idiotas. Só de pensar em vocês, seres humildes, respirando na minha direção, quase me fez vomitar. Avery fez uma careta. 89 lutadores já foram nocauteados, mas alguns simplesmente desistiram após sofrerem ferimentos. Mas o centro das atenções do Battle Royale foi a batalha entre Leon e Michael. Leon desferiu seu soco monstruoso. Michael desviou rapidamente, mas o soco monstruoso arranhou seu ombro. TSK. Michael estalou a língua depois que uma dor aguda apareceu em seu ombro. Leon rapidamente colocou as 2 palmas para frente e deu um passo à frente, extermínio pecaminoso,
Suas duas palmas se tornaram como borrões e atacaram Michael com a velocidade da luz. Michael, apressado, colocou os dois braços como bloqueio, mas não conseguiu fazer isso a tempo, e uma das palmas o atingiu no peito, o que o fez deslizar para trás. Grrr. Michael cerrou os dentes e conseguiu parar de deslizar, mas Leon já estava atacando. Sincronia sem pecado. Os braços de Leon ficaram borrados, e uma enxurrada de socos, palmas e ataques de dedos agrediram o corpo de Michael. Michael só conseguiu colocar os braços como um bloqueio e tentar se defender, mas logo seu corpo ficou cheio de hematomas e feridas. Michael rugiu e pisou no chão com força. Leon arregalou os olhos e sua postura ficou uma bagunça. Ele parou de atacar e tentou se estabilizar. Mas então, um punho apareceu na frente dele. Leon não teve tempo de desviar. Batida, Leon foi arremessado para longe. Sangue começou a escorrer do seu nariz e boca. Rachadura lhe caiu no chão e ficou ali por alguns segundos até se levantar com as pernas trêmulas. Michael começou a caminhar calmamente em sua direção enquanto limpava o sangue do seu rosto. PFFT. Leon cuspiu sangue e estalou os dedos. Ele estava se preparando para outra rodada de luta. Mas então, a morte. O primeiro round acabou. A voz alta de Leon foi ouvida. Leon e Michael fizeram uma careta. Isso não acabou. Michael disse e saiu em direção às suas arquibancadas. Leon bufou e se virou. Seu corpo ainda doía, mas ele tinha que fingir que não estava ferido. Há milhões de pessoas assistindo, e algumas câmeras podem ter mostrado a luta delas. Para deixar sua cidade natal orgulhosa, ele precisa se destacar. Leon chegou às arquibancadas de seu time, onde seus amigos e o treinador o aguardavam. Leon, você está bem? Uma garota de 16 anos perguntou com preocupação visível em seu rosto. Os outros também estavam muito ansiosos. Estou bem, Leon respondeu simplesmente e sentou-se em seu assento. Ele limpou o sangue do rosto e controlou os batimentos cardíacos acelerados. Se Michael é tão forte, como posso derrotar os outros reis depois de Michael? E ainda tem Richard. Leon cerrou os dentes, mas não planejava desistir. Não se preocupe, mãe. Laura. Eu vou vencer. Leon jurou em sua mente. Eu não vou deixar ninguém nos insultar nunca mais. E ninguém nunca vai agir como se não existíssemos. Leon. A garota ao lado dela disse preocupada. Ela é amiga de infância de Leon e sabe o quanto ele se importa com esse torneio. Ela tinha cabelos castanhos longos, sobrancelhas delicadas e um nariz pontudo fofo. Ela era definitivamente uma pessoa atraente com um corpo pequeno. O nome dela é Kira. Leon. Você precisa consultar um médico? Perguntou o treinador deles, o homem de meia idade chamado Samuel. Leon balançou a cabeça. Não estou ferido. Então, vamos voltar para o hotel para descansar? Samuel perguntou. Leon suspirou e assentiu. Não sobrou nada para hoje. Amanhã começam as verdadeiras partidas. Rodada de 2 e rodada de 3. A segunda rodada tem 512 equipes. A rodada 3 tem apenas 256 restantes. Michael chegou às arquibancadas e sentou-se arrogantemente. TSK. Rafael estalou a língua. Giron viu os braços de Michael cheios de hematomas. Precisamos nos livrar desses hematomas, disse Giron. Michael bufou, mas assentiu. Os hematomas ainda afetam sua capacidade de luta, e ele quer estar em ótima forma para amanhã. Vamos, disse Giron e se levantou. Todos assentiram e se levantaram para seguir Giron. Suas figuras chamaram a atenção de todos. Afinal, eles são os primeiros colocados. A força de Michael já mostrou que eles são um time assustador. Embora Michael seja o primeiro rei, isso não significa que ele seja o mais forte. Significa quem demonstrou mais potencial. Atualmente, Michael é a pessoa que parece ter mais potencial, mas isso não significa que ele seja o mais forte. Eles estavam prestes a deixar o estádio e entrar nos longos corredores. Mas então Ishiro olhou para um belo rapaz loiro, que sorria gentilmente. Avery sentiu um olhar. Ele virou a cabeça e viu um belo rapaz de cabelos pretos olhando para ele. Ei! É esse que eu preciso humilhar implacavelmente. Ele parece fraco. Avery sorriu gentilmente e acenou com a mão. Ishiro cerrou o punho e virou a cabeça. Aconteceu o primeiro encontro entre os dois protagonistas do torneio. Martial Arts System.
Capítulo 125. Residência Kurogami. Na manhã seguinte, Richard e os 4 reis estavam na sala de espera, esperando o início do segundo turno. A propósito, sistema. Ishiro disse em sua mente. Por que você ficou quieto por 2 meses? Ishiro perguntou. Por que você acha, seu idiota? Ponto de interrogação. Ishiro estava confuso. A cena com Amanda. Foi Dedê nojento. O quê? Por causa disso? O que você é? Uma criança. Ishiro resistiu ao facepalming. Eu não entendo vocês, humanos. Como um ato tão vulgar e bruto pode ser de alguma forma prazeroso? É tudo sobre anatomia humana. Por alguma razão, os sentidos de prazer são ativados quando você faz coisas tão vulgares. Ishiro explicou como se estivesse falando com uma criança. Ainda era uma visão repugnante. Vou tentar atualizá-lo para poder desativá-lo quando quiser. Satisfeito? Sim, muito feliz. Ranger a porta da sala de espera se abriu. Giron apareceu. Ele normalmente usava camisas justas e jeans, mas dessa vez, ele estava usando o mesmo uniforme de luta que eles. Por que você está vestindo isso, treinador? Sariel perguntou. Precisamos agir profissionalmente. O povo de Snowland não ficará feliz se fizermos isso sem entusiasmo. Giron explicou. Todos concordaram. De qualquer forma, nosso oponente estava decidido, disse Giron de repente. Os 4 reis ficaram sérios. Giron riu. Não precisa ser sério. Somos a semente principal, e não temos um oponente forte no começo. Nosso oponente é uma escola de Ardland, também conhecida como Escola de Luta de Ardland. Eles são uma escola relativamente fraca. Seu lutador mais forte é o capitão marcial inferior, enquanto outros são líderes marciais de pico. Michael, Sariel e Rafael imediatamente pareceram desinteressados. As primeiras lutas começarão em breve. Nossa luta será 1 hora depois, disse Giron e saiu da sala. O telefone de Ishiro tocou novamente. Você não vai responder isso? Michael perguntou. Ishiro olhou para o telefone e viu uma ligação de Azura. É o 10º nesta hora. Mas ele colocou o telefone de volta no bolso. Não. Não posso me distrair. Ishiro disse e fechou os olhos. Por que ele está tão sério sobre esse torneio? Michael sussurrou para Richard. Richard também estava confuso. Parece que a vida de Ishiro depende deste torneio, e ele está tentando manter o foco no máximo. Azura olhou para o telefone e seu rosto estava nublado. Por algum motivo, o namorado dela não atendeu o telefone. Ele sempre atendeu, mas desde ontem parou de responder. Azura, o que houve? Alena perguntou depois de ver o rosto triste de Azura. Por algum motivo. Ishiro não está respondendo. Azura disse com um tom trêmulo. Ele não é. Estranho. Alena murmurou. Abyss e Aether também estavam em casa, assistindo à TV que mostrava o torneio. Ambos pareciam solenes. Azura e Alena podem não saber da pressão que Ishiro sofre. Mas eles fazem. Eles sabem perfeitamente. Azura. Abyss disse. Ele não pode ser distraído. Mas não acho que um telefonema faria mal. Azura abaixou a cabeça e disse. Irmã. Vocês, pombinhos, têm todo o tempo do mundo depois do torneio. Mas não agora. Aether disse com um sorriso. Mas a raiva que queima dentro dela está mais quente do que nunca. Ele odeia a família Monster com paixão. Tentando pegar Azura à força. Nos seus sonhos. Ele cerrou os dentes com ódio. Abyss também era sério. Se fosse há 6 ou 7 anos, ele poderia acabar com a família Monster sozinho. Mas agora, sua força está diminuindo, e em breve ele estará no reino do deus marcial. Embora o patriarca Evron da família Monster seja o deus marcial mais fraco, ele tem sua família, que é inúmeras vezes mais forte que a família Nidseed. Ishiro. Você deve vencer. Pensou Abyss. Se Ishiro vencer, e a família Monster ainda tentar ser agressiva, Abyss entrará em guerra com eles. Ele pode não sobreviver à guerra, mas pelo menos levará Evron e seu filho com ele. E talvez 90% da família Monster também. Abyss ainda tem muitas conexões, e seus velhos amigos podem cuidar de sua família. Azura olhou para a foto em seu telefone. Ela mostrava um belo rapaz de cabelos pretos com um sorriso bobo e uma linda garota de cabelos pretos ao lado dele. Em Iril, a casa da família Kurogami estava movimentada. Eles convidaram seus parentes e amigos para assistir ao próximo torneio.
A casa anterior deles já não existe mais, e a casa atual é muito maior. Isso porque Eiichiro enviou metade do dinheiro que recebeu da escola de luta. Isso permitiu que eles se mudassem para uma casa melhor, com condições de vida muito melhores. A sala de estar era grande o suficiente para acomodar 30 ou 40 pessoas, e havia uma grande TV na parede que exibia o torneio do Interleague. A casa tinha 3 andares, 8 quartos e 4 banheiros. Há também um grande quintal nos fundos e na frente. Azumi sorriu gentilmente enquanto conversava com um grupo de outras donas de casa e parentes. Mas então, um grupo de 4 pessoas entrou na casa. Iris. Azumi sorriu e abraçou a bela mulher de meia-idade. Iris, também conhecida como mãe de Lucas, sorriu gentilmente. Azumi, esta casa é linda, exclamou Iris enquanto olhava ao redor da sala de estar. Isso tudo é por causa de Shiro. Azumi sorriu e disse. Iris sorriu. Ela ainda achava irreal que o jovem que ele conheceu na delegacia de polícia se tornasse um astro. Lucas. Azumi sorriu gentilmente e abraçou o jovem musculoso. Azumi. Lucas sorriu e disse. Leia abraçou Azumi instantaneamente. Olá. Olá, pequena Leia. Azumi abriu um sorriso enorme e abraçou a linda garotinha. Leia. Ayako saiu do andar de cima e correu em direção a Leia. Ayako. Leia abraçou a linda garotinha. A família deles ficou muito mais unida em poucos meses, principalmente porque Ayako e Leia são melhores amigas atualmente. Azumi e Iris também se tornaram próximas e podem ser chamadas de melhores amigas. Lucas olhou para a TV com os braços cruzados. Atualmente ele faz parte do clube marcial da escola de ensino médio de Ryu e se tornou capitão instantaneamente. Afinal, ele é um capitão marcial meio passo, e ninguém chegou a capitão marcial ainda. Há outro capitão marcial meio passo, mas ele não é uma figura de liderança. Lucas é o primeiro a ser capitão do clube de artes marciais, sendo ainda calouro na história de Ryu. O torneio deles começa amanhã, e a razão pela qual Lucas tem tempo para assistir ao torneio de Interleague é porque o torneio de ensino médio da agência é realizado em Ryu. Ryu agora está no centro das atenções porque Kurogami Eiichiro se tornou um dos reis de Coldland. É uma conquista incrível para alguém de um país fraco ser uma figura importante em um dos 4 principais países. Mais de 50 figuras se reuniram na residência de Kurogami. E o torneio, que dá a Eiichiro o nome de Criança Celestial. Em breve. Começar. A fonte deste conteúdo é Freio e Benovo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.